Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Oséias 6-9. Israel exclamará: Vinde e voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar, ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passados 2 dias, ele nos revivificará, ao 3º dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. E o Senhor responde: Que vos farei, ó Efraim? Que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente se evapora. Por essa razão eu vos abati por intermédio dos meus profetas, eis que eu vos matei por meio da palavra da minha boca, e os meus juízos partiram num luzeiro como relâmpagos sobre todos vós. Afinal, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais que ofertas e holocaustos. Porém, na cidade de Adão, a exemplo da humanidade, eles quebraram a aliança, e me foram infiéis. Gileade, região petrificada, é uma cidade de ímpios, seus caminhos estão todos marcados por pegadas ensanguentadas. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de uma pessoa para roubar, deste mesmo modo espreitam os bandos de sacerdotes, eles assassinam na estrada de Siquém, a cidade de refúgio, além de se entregarem à prática de outros crimes hediondos. Sim, eis que vejo uma infração terrível na terra de Israel, ali Efraim se prostitui, e Israel está totalmente contaminado. Ó Judá, eis que uma ceifa está determinada para ti, e acontecerá quando eu trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades de Efraim e os crimes de Samaria, porquanto vivem na prática do engano e das fraudes. Ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas. Mas eles não atinam para o fato de que eu me recordo de todas as suas más atitudes. Seus pecados os envolvem, e eu os observo atentamente, sem parar. Eis que são hábeis em fazer a alegria dos governantes com suas malignidades, e divertem os líderes, com as suas mentiras. São todos adúlteros, são semelhantes a um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde o amassar da massa até que seja levedada. E os príncipes perderam o bom senso e adoeceram de tanto vinho que beberam no dia da festa do nosso rei, e diante dos zombadores, o rei fez todo tipo de tolices. Ora, eles têm preparado o próprio coração como quem cuida de um forno, enquanto estão à espreita e fazendo intrigas. O ódio deles arde lentamente durante toda a noite, mas logo pela manhã queima com chamas abrasadoras. Todos eles se esquentam como um forno, e devoram os seus governantes e juízes, todos os seus reis caem, não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Efraim mistura-se com as nações pagãs, Efraim é um bolo mal assado, que não foi virado. Estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando, como cinza espalhada sobre a cabeça, mas ele nem repara nesse sinal. A arrogância de Israel é a maior testemunha contra ele, todavia, apesar de tudo isso, ele não se arrepende nem volta para Yahvé, para o seu Elohim, Deus. Israel nem mesmo procura a minha ajuda. Ora, Efraim é como uma pomba facilmente persuadida e enganada por causa da sua falta de sabedoria, ora apela ao Egito, ora volta-se para a Síria. Contudo, eu os agarrarei como quem pega pássaros com uma rede. Eu os punirei severamente, de acordo com as mensagens que tenho ouvido na sua comunidade. Ai dessa gente, jamais deveriam ter me desprezado, ó destruição vem sobre eles, porquanto se rebelaram e teimaram em se afastar de mim, eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam por mim com sinceridade de coração quando gemem orando em seus leitos, reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. No entanto, fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços, contudo, tramam o mal contra mim. Eles voltam, mas não na direção certa do Altíssimo. São como um arco fraudulento. Eis que seus príncipes e líderes tombam mediante o fio da espada por causa da insolência da sua língua. E por isso, sofrerão zombarias por parte de todo o povo do Egito. Agora, pois, leva o chofar, trombeta,
a tua boca para soar o alarme. Ele vem como águia contra a casa de Yahvé, o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha Torá, lei. Eis que Israel clama a mim, meu Elohim, Deus, nós te reconhecemos. No entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro que acumularam, tudo para o seu próprio extermínio. Ó Samaria, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Esta escultura foi feita pelas mãos de Israel, um artífice a fez, e ele não é Elohim, Deus. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços. Porque semeiam vento, colherão tempestade, não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal, o pouco que der, os estrangeiros o devorarão. Israel foi consumido, agora está entre as nações como um vaso a que ninguém dá valor. Porquanto subiram a Assíria como um jumento selvagem que vagueia solitário, ainda estão livres, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se entregado às nações como mercadoria, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar debaixo da opressão do rei dos príncipes, o rei poderoso. Ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornaram altares para o pecado. Ora, eu mesmo lhes escrevi, repetidas vezes, muitos e fundamentais ensinamentos, da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Quanto aos sacrifícios que me elevam através do fogo, que abatem os animais e os comem, porque Yahvé, o Eterno não se agrada nem aceita suas ofertas de elevação, de agora em diante, o Senhor se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados, eles voltarão para o cativeiro, ao Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios, Judá fortificou muitas cidades, contudo, sobre suas cidades mandarei fogo, e este será de tal ordem que consumirá suas fortalezas. Não te alegres, ó Israel, não regozijes, como os povos pagãos, pois te prostituíste, desprezando teu Deus, amaste a paga de prostituição em cada eira de trigo. A eira e o lagar não vos sustentarão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra de Yahvé, não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Síria comerá alimento impuro. Não derramarão libações, ofertas de vinho, a Yahvé, tampouco os seus sacrifícios lhe serão agradáveis, seu pão será como o pão dos pranteadores, todos os que dele se alimentam tornam-se imundos, porquanto esse pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, as festas fixas, e nos dias de celebrações a Yahvé? Vede, eis que eles fogem da destruição, mas o Egito os recolherá, e Mênfis, a cidade dos túmulos, haverá de sepultá-los. Todos os seus preciosos objetos de prata serão herdados pelos espinheiros, os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias do castigo estão muito próximos, chegaram os dias de Shilem, retribuição. Que todo Israel saiba, por serem tantos os vossos pecados e transgressões, e tão grande a vossa malignidade, o profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado por Deus, um insensato varrido. O profeta, sob a direção de Deus, é a sentinela que vigia Efraim, contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade, na casa de Elohim, o templo do seu Deus. Eles se deixaram corromper profundamente, como nos dias de Gibeá, e Deus se lembrará de todos os atos malignos do seu povo e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, Deus do monte Peor, consagraram-se àquele ídolo ignóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como um pássaro que foge assustado, não haverá nascimento, nem gravidez, tampouco concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu mesmo os privarei da companhia deles, a fim de que não lhes reste mais ninguém. Ai do povo quando eu me afastar de Efraim. Eis que observei Efraim plantando num lugar aprazível como Tiro, no entanto, Efraim entregará seus filhos nas mãos do matador. Ó Yahvé, que darás a esse povo? Dá-lhes ventres que abortem e seios secos, que não possam amamentar.
Ora, toda a malignidade do povo de Israel teve início em Gilgal, círculo de pedras, isto é, centro de idolatria. De fato, a partir do que praticaram ali, passei a odiá-los. Portanto, eu os lançarei fora da minha família e propriedade, por causa de todas as suas más atitudes. Não lhes dedicarei mais o meu amor, porquanto todos os seus príncipes e líderes se revoltaram contra mim. Sendo assim, Efraim está ferido, a sua raiz está seca, eles não darão fruto, ainda que gerem e tenham filhos, eu matarei a sua prole amada. Eis que meu Elohim, Deus, os rejeitará porque não lhe deram ouvidos, caminharão, pois, errantes e sem rumo entre as nações pagãs. 3 João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. O bom testemunho de Gaio. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles lhe sejam desconhecidos, os quais, perante a igreja deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus. Porquanto, foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. O prepotente e o cristão fiel. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Considerações finais e bênção. Há ainda muito que gostaria de te dizer, todavia não desejo fazê-lo com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Paz seja contigo, os amigos te cumprimentam. Saúda os amigos daí, pessoa por pessoa. Salmos 126. Um cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então, se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava, o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Provérbios 29 versículos 12 a 14. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. O enfraquecido e o opressor se encontram, é Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. O rei que julga o pobre, com verdade estabelecerá seu trono para sempre.